Muito bem, meus caros, voltamos aqui com os nossos trabalhos no nosso curso. Hoje vamos falar sobre os crimes contra a ordem tributária. Já adianto para vocês que eles estão, a nossa aula aqui hoje é a Lei Federal 8.137 de 90, mas eu já começo dizendo para você que, embora a gente venha tratar aqui da 8.137/90, alguns crimes contra a ordem tributária estão no Código Penal, e por incrível que pareça, aqui nas leis, nessa lei, né, de crimes contra a ordem tributária, temos alguns outros tipos de crimes que a gente vai ver aqui durante a aula. Xerinho, pode jogar nosso material aí na tela? Então, olha aqui, crimes contra a ordem tributária é a Lei Federal 8.137, aqui, meu grande Instagram, me segue lá, vamos fazer esse merchan aqui. Mas, brincadeiras à parte, eu quero trazer algumas coisas aqui para você, pode jogar para mim aqui, que são de ordem geral, tá? Alguns avisos aqui a respeito dessa lei, para a gente começar a interpretar como um pano de fundo essa lei aqui que a gente precisa conversar. Bom, primeira coisa, né? Essa lei aqui, ela vai regular o quê? Ela vai trabalhar, né, a regularidade da arrecadação de tributos. Por que eu falo isso? Regularidade da arrecadação de tributos. Porque, veja, é uma lei, né, que fala o seguinte, olha, crimes contra a ordem tributária. Né? E o que é a ordem tributária? O que é considerado ordem tributária? É justamente, né, essa regularidade, né, na arrecadação dos tributos. Ou seja, qualquer coisa que esteja na lei, né, e abale essa regularidade na arrecadação dos tributos, né, que viole essa regulamentação de lei e ordenamentos administrativos, estará violando a ordem tributária. Né? Então essa é uma primeira coisa que a gente tem que deixar claro. Por quê? Pelo seguinte, dever tributo por si só não é crime. Né? Essa é uma primeira coisa. Né? O fato do sujeito estar devendo tributo lá por si só não é crime. Vendeu e ainda não pagou o tributo, a empresa teve um problema, ou sei lá, um imposto de renda, não foi lá ainda pagar a GARI. O fato do cara estar com essa dívida lá na Receita Federal não quer dizer necessariamente crime. Tá? Porém, o sujeito, né, o contribuinte, ele pode o quê? Tomar algumas condutas, né, na hora de lidar com o ordenamento tributário, ele pode tomar algumas condutas, né, que, além de constituírem uma infração administrativa, ou seja, uma irregularidade perante lá os ordenamentos administrativos das autoridades tributárias, ele também pode ser classificado como crime. Essa conduta dele, ela vai ter, digamos assim, uma dupla face. Uma face que vai consistir em irregularidade administrativa, né? E uma face que vai constituir crime. Né? E aí, a partir do momento que uma das facetas dessa conduta constituir também crime, a gente vai estar trabalhando com essa lei aqui, com a 8.137. Né? Então, deixando isso claro, né? Os crimes aqui que nós estamos tratando não se referem ao simples não pagamento do tributo. Eles se referem a condutas que visam o quê? Enganar o fisco, que visam iludir o fisco. E aí, tendo isso em mente, tendo em vista que que a conduta da pessoa tem como núcleo, né, uma tentativa de ludibriar o fisco, a gente começa com o artigo 1º e aí sim, por favor, põe na tela. Olha só, artigo 1º aqui da lei. Constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório, veja, mediante as seguintes condutas. Então, veja você que não basta só a supressão ou a redução do tributo. Isso tem que acontecer mediante as condutas que ele vai listar aqui nos incisos. Não é? Ou seja, de novo, o simples não pagamento do tributo não é o crime. Né? O uso, né, o despertar aqui da lei penal vai ser o quê? Vai ser o sujeito fazer isso
essa supressão ou essa redução, né, mediante as condutas aqui trazidas nos incisos. Então, olha só, é mediante o quê? Omitir informação ou prestar declaração falsa, né? É fraudar a fiscalização tributária, mas de que forma? Perdão, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza nos livros, né? Falsificar ou alterar nota fiscal, duplicar a nota de venda ou outro documento, né? Elaborar, distribuir, fornecer ou utilizar documento que ele saiba ser falso ou inexato, né? Saiba ou deva saber, né? É deixar, de negar ou deixar de fornecer quando obrigatório, né, a nota fiscal, né, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Então veja que não é qualquer conduta, né, que pode constituir uma infração tributária, né, que vai ter essa dupla face aqui com o crime. As condutas que têm essa dupla face de infração contra a ordem tributária e crime são essas 5 aqui, que estão no inciso. E agora a gente vai esmiuçar uma por uma. Veja você que ainda antes da gente entrar aqui em cada uma das condutas, algumas coisas têm que ser observadas, principalmente para quem está na defesa de uma pessoa acusada desse tipo de crime. Vou jogar aqui na tela. Primeira coisa, olha só, princípio da insignificância. Não é? O princípio da insignificância, ele possui alguns requisitos, né? Ele possui alguns requisitos para serem observados, para você observar, para você constatar que juridicamente estamos falando, né, de uma conduta que é insignificante. E aí, vocês já viram isso, né, em matérias gerais de direito e de direito penal principalmente, mas eu conto aqui para vocês que, veja, uma ação insignificante do ponto de vista penal, ela tem uma mínima ofensividade, né? Ela não tem nenhuma periculosidade da ação, né? Ela tem um reduzido grau de reprovabilidade, né? E uma inexpressividade jurídica. Então, a primeira coisa, né? Pode jogar para mim aqui na tela, gente. A primeira coisa que um sujeito, né, tem que observar, né, numa defesa, né, é tentar detectar se aquele ato, né, do qual o seu cliente está sendo acusado, não se enquadra aqui, pode jogar na tela de novo para mim, aqui no princípio da insignificância, né? E essa discussão ela foi feita durante muito tempo, levando em consideração o valor do tributo, né? Entre indas e vindas, né, o STF acabou pacificando que tributos, ou que uma supressão, aqui no caso, né, do nosso crime tributário, a supressão que não girasse em torno de R$20 mil, né, ela era apta, né, a se enquadrar aqui no princípio da insignificância, né. Alguns tribunais tratavam de outros valores, né, alguns até nem aceitavam essa incidência, mas o fato é que, né, o STF se inclina, né, a dizer que, de fato, tributos trabalhando com montantes abaixo de R$20 mil, é muito provável que você consiga, né, demonstrar que, do ponto de vista penal, né, pode ser enquadrada aí a conduta do acusado como dentro, né, do princípio da insignificância. E aí, né, começa a mágica de uma linha de defesa dessa. Por quê? Veja que alegar o princípio da insignificância e conseguir provar isso lá nos autos vai ter uma consequência jurídica muito grande. Põe aqui na tela. Ela vai fazer isso aqui, ó. Olha só. Né? Ela vai gerar a atipicidade material da conduta. Né? A atipicidade material da conduta mata, né, o reconhecimento, né, da atipicidade material da conduta, tem uma repercussão muito grande, né? Mata qualquer pretensão punitiva. Né? E por isso que esse tipo de detecção e esse tipo de linha de defesa é algo que os advogados tendem a considerar com muita frequência, né, nas suas estratégias de defesa. Então, essa discussão aqui
de detecção de princípio da insignificância, com o resultado de gerar a tipicidade material da conduta, é algo que quando vocês trabalharem com esse tipo de lei, né, e forem olhar as discussões no tribunal, vocês estarão se deparando com essa discussão. Veja que os próprios tribunais, vamos dizer o seguinte, é claro que essa tipicidade e toda essa construção aqui, ela vai ser afastada, por exemplo, se o criminoso é habitual, né? Se a gente está falando de uma conduta reiterada, por exemplo. Então veja que não é tão simples assim a detecção, né? E o sucesso dessa linha de defesa, né? E algumas condições aqui do caso materiais também pode prejudicar. Uma delas, né, o reconhecimento disso aqui, né? E uma delas é, de fato, a habitualidade ou uma conduta reiterada. Pode pôr na tela aqui para mim. Olha só, uma coisa que a gente tem que também ficar atento é isso aqui, muitas vezes, né, os advogados também alegavam que eventuais prisões, né, por crimes tributários representariam uma verdadeira prisão civil por dívida, né? Essa foi uma alegação muito recorrente durante um tempo. Porém, o TRF4, inclusive, acabou editando uma súmula para afastar, né, esse entendimento, dizendo o seguinte, olha, não é prisão civil por dívida, né, porque o crime e a pena aqui, nesse caso, eles vão se referir à fraude, né, no tratamento tributário, né, e não necessariamente à dívida, né, com esse enunciado aqui, a pena decorrente do crime de omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias não constitui prisão civil por dívidas, né? Ou seja, ele afasta aqui, pode jogar para mim, gente, essa alegação de prisão civil por dívidas, se escorando no argumento, né, de que aqui a gente não está tratando da dívida em si, embora haja uma análise do montante, né, como eu disse para você, daqueles 20 mil reais como pano de fundo, mas aqui a gente está olhando para aquela conduta ou aquela parte da conduta que está fraudando, né, que está tentando iludir a administração tributária mediante, né, as condutas ali do inciso, né? E aí a gente começa então a olhar um pouco, né, o que está por trás dessas condutas do inciso. Veja, são condutas que estão absolutamente ligadas, né, a um dolo, a uma intenção, né, de criar um lucro, né, e suprimir o pagamento de um tributo, né? Então veja você que todo esse lucro, né, toda essa fraude, né, naquelas condutas ali elencadas nos incisos, elas têm uma ideia por trás, que é a ideia de reduzir ou suprimir o pagamento do tributo. Pode pôr na tela para mim aqui, Rogério? Se você for olhar, né, na doutrina, eles vão falar o seguinte, esses tipos aqui, né, eles vão exigir uma ação-omissão, né? E essa ação-omissão, ela vai percorrer, né, uma tríade, né? Uma tríade de ação-omissão, né, com um certo resultado, e o resultado seria justamente essa supressão ou redução do pagamento, com essa finalidade específica, né, de redução ou supressão no pagamento. Veja você então que é um crime, né, em que a intenção do agente é, desde cara, né, usar esse logro como forma de atingir essa supressão ou essa redução do pagamento. E aí quando eu falo, pode me colocar aqui na tela, em redução ou supressão do pagamento, você vai falar assim, opa, então há um resultado ali, né? Quando eu começo a dissecar esse crime, há um resultado, né, que é parte da configuração, né? E aí a gente começa algumas perguntas. Pode colocar aqui na tela para mim. É um crime formal ou um crime material, né? Esses incisos estariam na série dos crimes formais ou dos crimes materiais? Eles exigem esse resultado materialístico? Veja você
né, que o STF teve que se debruçar sobre essas questões. Por quê? Ele teve que decidir, ou ele acaba entendendo, que dos incisos, né, 1 a 4, e a gente vai tratar cada um deles no seu momento, não se preocupem com isso, eles são crimes materiais. Isso quer dizer o seguinte, né, que eles só vão se consumar após o lançamento definitivo do tributo. Veja que essa discussão é fundamental porque ela exige que a discussão lá do tributo, né, esteja definitivamente resolvida na seara tributária. Porque ela exige justamente, né, esse resultado, né, da supressão ou da redução. Né. O inciso 5 é outro caso, mas do 1 ao 4, né, o STF, de fato, reconheceu aqui a necessidade, né, ou melhor, reconheceu que a consumação só vai acontecer quando o lançamento definitivo do tributo já está absolutamente resolvido. Né? Peço atenção para vocês, pode colocar na tela aqui, ó, a súmula vinculante 24, né, em que eles vão falar o seguinte, olha, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, e aí, ó, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4, né, ou seja, estamos tratando desse assunto, antes do lançamento definitivo do tributo. Então veja que esse reconhecimento aqui, né, dessa comissão desse crime, foi feito inclusive por súmula vinculante. Né? Então, você tem que ter isso estabelecido, né, de novo, para traçar um pouco o contorno da sua estratégia de defesa. Põe na tela aqui, ó, nós vamos fechar aqui esse bloco, mas no próximo bloco eu quero começar aqui, ó, falando de inciso por inciso com você. Tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta com os nossos incisos aqui.